consegue, eu tô com esse maior. É o pé grande. Está tentando nos derrubar. Derrubar minha live? São Mateus. Levi. É Levi, né? Eu falei com Mateus. O que tem a ver Levi com Mateus? O que tem a ver Levi com Mateus? Mas eu sei que Levi e Mateus têm um significado parecido. É o mesmo. É mesmo. Da coletoria. Bem, bom dia, irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui juntos para aprender mais da palavra do Senhor. Para iniciarmos, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração para os irmãos, agradecendo a Deus pela sua bendita presença. Feche seus olhos então nesse momento. Vamos orar ao Senhor, buscar a sua presença, sua bendita presença. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bendito, glorificamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida. Te louvamos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede e a saúde que o Senhor nos dá para estarmos na tua casa te buscando. Obrigado, Pai, por estarmos na tua santa e bendita presença, Senhor. Que o Senhor venha firmar nossos passos, firmar os nossos pés na tua casa, para jamais nos desviarmos dele. Que o teu caminho, Senhor, e a tua palavra seja o nosso caminhar, seja o nosso alimento. E nós te agradecemos por cada coisa, Senhor Deus, que o Senhor faz em nossas vidas. Te rogamos, pedimos, que o Senhor esteja conosco nesta manhã, nos abençoando através da lição, da tua palavra que aprenderemos, e que venhamos, Senhor Deus, a aplicar as lições preciosas que vamos aprender aqui nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No nome dele que oramos. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, vamos ler o texto bíblico de Miqueias, capítulo 5. O profeta Miqueias é um dos profetas menores, pouco antes de Mateus aí, está voltando até encontrar Miqueias, tá? Depois de Jonas, mais fácil. Miqueias 5, do verso 2 ao verso 5, nós vamos ver a profecia sobre o nascimento de Cristo Jesus. Miqueias 5, do 2 ao 5. Eu vou ler o verso par, os irmãos lerão os versos ímpares. Diz assim a palavra de Deus: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor te entregará até o tempo em que te tiver dado luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz, quando vier a nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Até aqui, a palavra de Deus, nos chama a atenção aqui a profecia do nascimento de Jesus. O profeta Miqueias revela o local onde nasceria
o Messias, onde nasceria aquele que haveria de reinar para todo sempre. Nós sabemos que esse rei é Jesus. Tanto é que essa profecia era conhecida na época de Jesus, porque quando Herodes, querendo saber onde nasceria o Messias, ele questiona os eruditos, ele questiona os doutores da lei, e eles falam: o profeta disse que ele nasceria em Belém. Então, todo suposto Messias, nessa profecia você já descarta. Se não nasceu em Belém de Judá, já não pode ser Messias, né? Então Cristo, ele teve toda aquela trama, toda aquela convenção política para que José tivesse que ir lá para Belém, porque José e Maria, eles não moravam em Belém, eles moravam em Nazaré, lá na Galileia, lá no norte. Eles tiveram que ir lá para o sul, para Belém, para se recadastrar por causa do censo. Então, meus irmãos, nós vemos Deus na sua soberania controlando todas as coisas, os governos humanos, para que a profecia se cumprisse. Então, Miqueias ele nos dá uma profecia maravilhosa que, apesar de Belém ser pequena, humilde, para figurar entre as grandes cidades de Judá, mas ele fala: de ti sairá que há de reinar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Só isso, irmãos, nós temos que entender que Jesus não pode ser considerado como qualquer rei, qualquer pessoa, como Davi, Salomão, João e outros reis de Israel. A origem dele é desde a eternidade, ele vem diretamente do Pai. A palavra do Senhor nos ensina que Cristo, ele possui a mesma essência do Pai, Deus de Deus, como diz o credo, não é? Então, Miqueias ele nos revela a origem e o local onde nasceria o menino, e que ele faria uma grande obra entre o povo do Senhor. Ele apacentaria, como diz aqui, né, no restante do texto, ele vai apacentar o povo. No verso 4, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Louvado seja Deus por Cristo, que é nosso pastor, o nosso bom pastor, que nos apacenta, que cuida de nós e nos levará para um lugar seguro. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Irmãos, diante dessa grande graça, nós vamos louvar o Senhor com o hino. Peço que os irmãos que puderem, queiram se colocar de pé. Hino 92, por favor. Sim, o que Jesus promete, ele veio
Aflições que passamos aqui nesse mundo, né? Então, eu faço uma pergunta para vocês: você já sofreu alguma perseguição por ser cristão? Primeira pergunta é essa: você já sofreu perseguição de um chefe, de um líder, até mesmo na igreja, né?
Existe, gente, existem momentos que até mesmo dentro da igreja você sofre perseguição, tá? Porque temos esses problemas também, temos que lidar com isso. Problemas também dentro de casa, né? Dentro de casa? Quando eu me converti, Verdade. eu queria batizar a minha mãe e o pai, eles foram contra, de qualquer jeito, não queriam. Uma que, por eu ser de menor, né, tinha 15 anos, ela achava que eu não estava preparada, né, ela ficou com medo. Mas só que ela não deixou, não queria de qualquer jeito. E minha mãe não era crente, né? Ela achava que toda a igreja era igual. Mas eu sofri sérios problemas deles impedirem de ir para a igreja. Exatamente. Quando a pessoa, somente ela, é cristão ou cristã dentro da casa, geralmente membros da família vai se voltar contra você, vai provar sua fé. Isso é um fato. Isso é uma certeza, gente. Então, bem lembrado, o Valério falando. Eu já presenciei, gente, casos de que a mulher ela se converteu, o marido não, e o marido não aceitava de forma alguma a fé dela e abandonou. Simplesmente abandonou a família, abandonou ela. Isso acontece, né? Então aí a gente se lembra da palavra de Jesus, né? Que ele falou que veio trazer espada, e muitas vezes acontece a divisão por causa dele, por causa da fé. A questão é como você reagiu, né? A Valéria citou o exemplo dela aqui. Como foi que ela reagiu? Ela submeteu a negativa da mãe dela, falou: tá no tempo certo, Deus vai permitir que eu me batize. Como você reagiu? Você foi rebelde, falou: não, eu vou porque Jesus é maior do que tudo na minha vida? Não, porque primeiramente eu fui atrás de uma pessoa responsável, que com a mesma fé, né? Que eu passei a ter a fé, e essa pessoa intercedeu por mim, mesmo sendo de menor. E intercedeu por mim e falou por mim. Se responsabilizou, né? Se responsabilizou, dizendo que se responsabilizaria por isso, né? Exatamente. E a minha mãe, ela, graças ao Senhor, né? Só Deus mesmo. E hoje sua mãe Hoje minha mãe é cristã. É cristã. Inclusive, quando a gente vai abrir uma congregação, o começo de uma congregação é sempre por crianças, sempre de menor, né? Bastante. Depois com as crianças vão trazendo os pais. Então, quando você abre eu lembro que está em Paulista, abre várias congregações. Então, ali era só a criançada que ia. E aí fazia aquela, impedia tudo, depois vou chegar para o pai. É verdade. Então o ser de menor muitas vezes é desconsiderado a principal coisa. Por isso Jesus disse lá, né? Não os embaraceis, porque deles também dos céus, né? Verdade, bem lembrado. E aí, gente, qual que é a nossa inclinação natural? Quando você é perseguido, injustiçado, desrespeitado. A nossa inclinação natural é revidar, é pagar com a mesma moeda. Fulano fez justiça comigo, então vai apanhar também, não é? A nossa inclinação natural é essa, de revidar e pagar. Agora, nossa inclinação é revidar quando somos injustiçados, desobedecer quando somos perseguidos e revoltar-nos quando somos desrespeitados. Então, você, quando é perseguido, você desobedece. Quando você revida, quando você é injustiçado, você revida. E quando você é desrespeitado, você se revolta. Essa é a tendência natural do ser humano, certo? Só que nós vamos aprender hoje na lição que o cristão ele tem que agir diferente. O cristão ele não pode deixar a sua natureza pecaminosa, né, ainda caída, dominar o seu ser e tomar a direção da sua vida, das suas atitudes. A gente precisa lutar contra esse sentimento e essa tendência natural. E aí nós vamos pegar o exemplo de José de Nazaré, tá bom? Agora, como ser fiel, gente, e piedoso na hora do aperto? Como ser fiel e piedoso na hora do aperto? É uma pergunta que o autor da lição ele fala até para a igreja
se dividir em grupos e pensar, e escrever sobre isso, tá? Mas eu queria que vocês apenas pensassem: como eu devo me manter fiel na hora do aperto, quando sou perseguido, injustiçado, desrespeitado? Como seria a sua atitude? Como deveria ser a sua atitude? Bate pronto assim: se você for perseguido, tá? Lá no seu serviço, está sendo perseguido porque você é cristão, está fazendo certo, está trabalhando direito, chega no horário, mas simplesmente por você ser cristão, aí tem uma perseguição. Qual é a sua reação? O que você faria? É interessante que o estudo que você está dando hoje é a pregação dos domingos, né? Tem falado sobre o patrão injusto, o servo, né? Que você não deve agir na aparência do patrão só porque ele está ali na frente e você quer fazer o melhor, depois que ele sai, você faz de qualquer jeito, né? A gente tem que agir não desrespeitando ele, como servo do Senhor, é você obedecer. Obedeça ao patrão. O cristianismo é desafiador. Desafiador, mas que. Eu tenho um versículo que sempre que eu me sinto mal, ou que eu penso em tomar alguma atitude por conta própria, que eu sempre procuro me lembrar para me manter confiante, é um versículo que Deus fala assim: minha é a vingança. Então Deus ele paga com a justiça divina aquelas injustiças que você sofreu, que a vingança ela pertence a Deus, que Deus vai recorrer, né, vai usar a sua providência para poder corrigir aquela pessoa que te fez mal, porque às vezes a nossa, quando a gente revida, às vezes é desproporcional. Por exemplo, a gente vê quando a pessoa está discutindo, alguém fala uma palavra e aí a outra pessoa não raciocina bem aquela palavra e sai para agressão física. É desproporcional. Uma palavra reagida com uma agressão física. Então a gente às vezes está sendo injustiçado e querendo tomar uma providência, a gente acaba cometendo a injustiça. A gente sai do papel da vítima e passa para o papel de algoz, né? A Bíblia fala que a ira do homem não produz a ira, não produz justiça. Então, geralmente a gente costuma errar a mão, né? A pesar demais a mão, ou querer humilhar, você querer, de alguma forma, acabar com a pessoa. Né? Então, esse não é um bom sentimento para o cristão. Pois não? Falando sobre perseguições, né? Perseguições, hoje eu tenho assim, algumas reflexões na minha vida, acho que eu nasci para ser perseguido e perdedor. Duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Perdi tolerância que meu pai deixou. Fui perseguido pelos próprios familiares. Por isso eu deixei meus familiares, né? Desaparecidos. 42 anos depois, né? Eu me encontrei com eles novamente. E houve um tempo, né? Que eu me revoltei com essa situação. E quando eu vi uma pessoa ser perseguida, eu ia lá, né? A favor de uma pessoa para ajudar ela, né? Não deixar ela ser mais perseguida do jeito que ela estava sendo. Então eu fazia o ao contrário. Antes. Você se identificava? Antes, quando eu era perseguido, mas de cabeça baixa, né? Sempre aceitando tudo, né? Assim, aparentemente, mas por dentro de mim eu não estava aceitando nada. Por dentro de mim não, eu ficava com um ódio tremendo, né? E chegou um tempo em que eu comecei a reagir às perseguições no emprego, na ida para o trabalho, na volta, em alguns lugares que eu passava, eu comecei a reagir. Depois de um certo tempo, quando eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a pensar um pouco diferente. Entendi. Né? A gente já começa a pensar diferente porque tem, né, um conhecimento. Quando a gente era leigo, não tinha o conhecimento da verdade, a gente agia por conta própria, fazia o que bem queria entender. Exatamente. Hoje, com esse entendimento que a gente tem, a gente procura, né, evitar o máximo, né? Mesmo que a gente não aceite, né, a gente se curva, né? A gente se curva. Pois é, o grande desafio, Fernando, é
é essa questão do coração, né? De Deus trabalhar no seu coração a ponto de você ser modificado. Esse é o ponto. Porque realmente a injustiça ela nos leva à ira. Quando você vê alguém sendo injustiçado, você fica nervoso, você fica bravo. Isso é natural, gente. Agora, o grande desafio da palavra de Deus é nós sermos moldados no nosso coração ao ponto de, como nova criatura, agir diferente, tá? A exemplo de Cristo e dos outros. Então, nesse caso sobre injustiçado, por exemplo, você trabalha numa escola, e aí a pessoa age de uma forma daquele. Mesmo que a pessoa não é crente, mas eu vou falar como pessoa crente, aí ela é perseguida por isso. Ela tomaria uma atitude de entrar na justiça por causa disso ou entregaria na mão do Senhor? Porque a pessoa está sendo de uma forma tão bruscamente, está afetando até o seu psicológico, por causa dessa perseguição, vem parecendo como se fosse pessoal. Você agiria com, assim, de uma forma mais, como que fala? Advogados, essas coisas que as pessoas fazem. Sim, legal, né? Legal, ou você deixaria, conversaria, qual seria a reação? Porque às vezes a pessoa nem quer dar ouvido a isso, né? Por mais que seja um líder nesse estabelecimento. Olha, respondendo sim a sua pergunta, eu acho assim, você como cristão, você deve usar da lei, porque existe o assédio moral no trabalho, ele é crime, certo? Então você como cristão, você pode usar da lei para se defender, para se proteger. Isso é bíblico até. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele seria chicoteado, mas ele falou: eu sou cidadão romano, não é lícito chicotear o cidadão romano. Aí os homens pararam, né? O governo ali falou: deixa esse homem de canto lá, não mexe com ele não. Então ele usou de uma lei que era a seu favor para não ser chicoteado, tá? Então não tem nada de errado. Agora, para chegar a esse ponto, tem que ser uma coisa muito grave, né? Você tem que colocar advogados, essas coisas. Eu acho assim, a primeira coisa, está acontecendo uma perseguição, a primeira coisa que o cristão tem que fazer não é sair xingando, sair revidando, não, é chegar em casa, dobrar seu joelho e orar. É colocar nas mãos do Senhor: Senhor, me ajuda nessa situação, né? Que essa pessoa venha enxergar, né? Você faz sua oração. Aí, se continuar muito tempo, você vai continuar orando, mas se ficar insustentável, como você colocou um caso aí sim você tem que procurar mesmo os seus direitos e sem querer, vamos dizer assim, não com intenção de prejudicar a pessoa, mas com a intenção de que a justiça seja feita, né? Também ninguém merece ficar sendo perseguido por coisas que não merece, tá? Então eu penso assim. A situação, as perseguições que eu sofri, as últimas perseguições, em 2 anos e 10 meses, né, que eu fiquei fora, Deus me sustentou de uma tal maneira que eu nunca tinha lido a Bíblia como eu li nesses 2 anos e 10 meses. Eu li a Bíblia durante 2 vezes e meia, 3 vezes, nesses 2 anos. Né? Porque a minha resposta era a palavra de Deus, sabe? Só orando, lendo e orando e pedindo a Deus força, né? Para não sujar minhas mãos, porque o inimigo me usou, me tentou tanto, né? Que tinha momentos que eu ouvia a voz no meu ouvido dizendo assim: acaba com ela agora, é a tua chance. Né? E eu ia para a Bíblia e começava a minha Bíblia. Ela rasgou uma Bíblia. Rasgou uma, tentou rasgar essa outra aqui. Aí não conseguiu rasgar. Pois é. Então perseguições. Momentos difíceis, né? Que você passa que. É como se diz também, uma perseguição. Perseguição. Tá, gente? Então a ideia é a gente pensar o que fazer quando você é injustiçado, o que fazer quando você é perseguido, né? São coisas diferentes. E quando você é desrespeitado, tá? Então a gente vai pensando sobre essas coisas, depois a gente volta sobre isso, tá bom? Agora a gente vai entrar no caso de José de Nazaré, irmãos,
que ele é o escolhido para proteger a vida do Messias, né? Tanto é que eu peguei uma foto aqui de José, já bombadão aqui, para proteger a vida do Messias. Mas vejam Mateus capítulo 1, verso 18 a 25. Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Ô Jonathan, você faz a leitura para a gente, por favor? Sim. Tem epígrafe, né, que diz o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim, o texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porquanto o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Isso. Então essa história de Jesus é bem conhecida, né, irmãos? José, ele estava, como diz aqui, ó, ele estava, para a gente entender a passagem, Maria estava desposada com José. É uma espécie de noivado judaico, tá? Mas ainda eles não eram casados, viviam juntos na mesma casa, não tinha relacionamento, nada. Tanto é que o texto deixa claro no verso 18, estando desposada com José, sem que tivessem ainda coabitado. Eles não tiveram relações sexuais, não tiveram nenhum tipo de relação. E ela se achou grávida. Então, achar-se Maria grávida foi algo escandaloso para quem conhecia ali a vida deles. E para ele, então, ele falou: meu não é. Não é? Então, para ele foi um momento muito complicado, gente. A criança não foi resultado da união com José, tá? Porque lá em Lucas 1:35 também vai falar sobre isso, né? Que eles não tiveram relacionamento. 1:35 diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, ele é resultado da ação direta do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Isso é um milagre assim, extraordinário. O nascimento virginal, né? Jesus nasce de uma virgem. Então foi relacionamento com José. Também não foi fruto de um adultério. Maria, ela não traiu José, porque ela tinha compromisso com ele. Jesus não é fruto de um adultério, certo? Mas ela é fruto da ação direta do Espírito Santo. Porém, gente, na história, José não sabia disso ainda. Então ele, como era um homem justo, e mesmo imaginando que tinha sido traído, ele cogita deixá-la secretamente, tá? Ou seja, divorciar-se em segredo por infidelidade. É isso que ele toma a decisão. E por que ele quer deixar secretamente? Para não trazer escândalo para ela, não trazer prejuízo para ela. Ele só vai se afastar, deixá-la secretamente. Isso é bem interessante. Ou seja, ele estava se sentindo aqui injustiçado, traído, enganado. Esse é o ponto que José está sentindo aqui nesse momento. Você vê que a atitude de José seria de querer corrigir na cabeça dele a injustiça que estava ocorrendo com ele, mas em nenhum momento pensando em trazer prejuízo para Maria, né?
Ele quer simplesmente se defender, mas sem atacar. Secretamente. Não vou sair espalhando para todo mundo. Isso é uma virtude de José. E acreditar que realmente que isso veio da obra divina, aí que é terrível, né? Então, mas Porque você acreditar, a promessa que viria o Salvador, né? Não, isso não. Mas o anjo veio falar com ele. Mas eu estou falando assim sobre porque eu sofri também quando fui convertido, na minha própria família, falando sobre a virgindade de Maria, sobre Jesus que viria. Eles caçoaram de mim, porque a forma de a gente falar de que realmente foi obra divina, o homem, as pessoas que não têm esse entendimento, a tendência deles é o quê? Porque o homem é pecador. Como que é uma pessoa virgem que tem um filho? Aí vem várias deboches, né? Muitos caem em blasfêmia por isso. Mas fizeram isso, mas glória a Deus, o Senhor não levou em conta a ignorância do povo, da minha família, não levou em conta. Essa foi a minha oração para o Senhor não levar em conta, né? Porque eu chorei quando eles falaram isso, você saber que foi obra divina e saber que o santo viria, né, no meio dos pecadores e por Maria, e a pessoa olhar para você e falar, quem veio o quê? Até parece que isso vai acontecer. Então, é um desafio, desafiador, principalmente jovens, né? Você que é jovem é debochado por falar da obra divina do Senhor. Exatamente. Pastor Sandro, essa blasfêmia seria contra o Espírito Santo? Duvidar da... Pode chegar, mas aí no caso Essa não é crente, né? a blasfêmia é contra a palavra de Deus mesmo. Por exemplo, falar que É o Senhor, né? teve relacionamento, teve nascimento virginal, coisa nenhuma. Não é uma afronta direta ao Espírito Santo, né? Mas é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo Isso, que né? nasceu de uma virgem, que não teve relacionamento. E a pessoa, na sua incredulidade, dureza do coração, nega tudo isso e ainda supõe imoralidades contra Maria e José, por exemplo. Então é uma blasfêmia, né? Mas naquela época lá, as pessoas poderiam pensar dessa maneira. Mas muitos Agir dessa maneira, né? Porque conhecendo os dois, sabendo que eles eram, de repente ela aparece grávida. Que todos nós devemos saber. Que nem o caso do moço de aconteceu com a irmã, deve saber desse caso de uma mulher que mora aqui. O marido dela era operado. Depois de um bom tempo, né, que eles eram operados, ele operou, a mulher apareceu grávida. Ele abandonou a mulher. Aí depois de um certo tempo, né, ela foi até ele e gostou. Acho que é o filho, é a filha, né? E a cara dele não tinha como duvidar com a cara dele, né? E acabou voltando para casa, mas depois de muito tempo, entre seres humanos normais. Então, gente, o anjo ele aparece para José e fala para ele: ó, não deixe Maria, né? Não tema receber Maria, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito. Então José tem entendimento, através da orientação de Deus, de que ela não traiu. Na verdade, ela foi escolhida dentre todas as virgens que tinha Israel para dar a luz ao Messias, dar a luz ao Filho de Deus. E aí o anjo relembra ele que ele é da família de Davi, verso 20, né? Quando ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, tá? Foi através de um sonho que teve essa intervenção. E o anjo do Senhor disse: José, filho de Davi, lembrou ele da linhagem dele, tá? E falou: não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então isso foi suficiente para José acalmar seu coração, né? E não deixar Maria. Jesus, o texto fala, o significado da palavra Jesus é: o Senhor é salvação. Então o menino já veio com o propósito de salvar os homens dos pecados deles, salvar o seu povo, conforme está escrito aqui, ó, no texto, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No verso 21, né? O nome dele teria que ser Jesus. E no verso 22 é o texto para cumprir a profecia de Isaías 7,14, tá? Que fala que
a virgem conceberá. Então Isaías já tinha profetizado: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Olha só, a virgem daria à luz. E no Isaías 9, verso 6, diz que o nome dele seria Pai da Eternidade, Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro. Ou seja, o próprio Deus encarnado estaria nascendo, gente. Isso aqui é extraordinário, irmão. Tá? Então, esses são os textos básicos para que se cumprisse a profecia. Além da de Miqueias, que a gente viu, que ele teria que nascer em Belém, ele apacentaria o seu rebanho. Aí você vai ver outras profecias de Zacarias, que fala que ele entraria montado num jumentinho, um filho de jumenta, né? Fala que ele seria transpassado também. Os salmos messiânicos também falam a respeito de Jesus. O Antigo Testamento inteiro aponta para Cristo, esse grande momento, tanto o seu nascimento quanto a sua obra. Tá? Então, aqui acontecem várias coisas. A primeira, então, que a gente vai discutir aqui é: a noiva de José ficou grávida, certo? E aí, ali está uma suposta conversa, né, de Maria tentando explicar para ele, e ele está ali, não sei. Então, gente, como ser fiel quando nós nos sentimos injustiçados, traídos e enganados? É difícil, não é? Eu conheço sim, pessoas que passaram por uma traição e conseguiram perdoar, conseguiram restaurar ou manter ali o seu casamento, manter ali o seu relacionamento. Mas é extremamente difícil. Você se sente enganado, traído, certo? Outros não conseguem e partem por divórcio, tá? Uma vez que a palavra de Deus autoriza, né, nesses casos de divórcio, ainda que o Senhor nos dê orientação para que haja perdão, para que haja um quebrantamento aí do coração, porque só Deus mesmo para quebrantar o coração nesse momento. Aí Tá? fala que Maria, por acaso, ela comentou com José se aconteceu nada, porque José resolveu deixar ela secretamente. Nem tocou no assunto. Pois é, mas a gente não sabe também se antes, quando ele ficou sabendo, ele pode ter ido lá. O texto não fala. Não fala que ele foi nem que ele não foi. Ele era justo, não querendo reclamar. Ele não queria fazer um escândalo, levar ela para as autoridades judaicas. Isso a Bíblia fala. Mas que eles tiveram uma conversa antes, bem possível. Bem possível. Então, isso também ficaremos no escuro. Isso também mostra, de acordo com a tradição que havia não somente judaica, mas do povo antigo, de se pagar dote e tudo mais. Quando haveria o casamento, ele ia até tomar esse prejuízo, vamos dizer assim, né? Se ele tivesse pagado algum dote por aquele casamento, ele ia ter esse prejuízo, porque ele ia deixar secretamente, não ia nem recorrer a isso, nem levar para as autoridades, nem nada do tipo. Provavelmente ele já tinha construído a casa dele, estava em construção, uma vez que ele era carpinteiro, né? Sabia lidar com essas coisas. Então é complicado, gente. Muito comum. E o nosso cérebro entende os sentimentos sempre como reais, né? Tipo, a pessoa se sente traída, o cérebro processa que realmente foi traída. O cérebro da gente não espera a gente averiguar. Aí você mata a pessoa no seu coração, né? Miserável, não sei o quê, acabou. No caso, aí Maria seria apedrejada? Acho que não chegaria a esse ponto, não. Mas ela poderia, pela lei. Se fosse provado, né, lógico, ia ser a palavra dele, né? Mas a ideia que ele queria era evitar todo esse contexto aí legal. O pensamento dele era deixá-la secretamente justamente por isso. Pastor, mas como que está escrito dentro da palavra, ela não seria apedrejada, porque ela não foi pega no ato. Não, mas não precisava ser somente pega no ato. Se fosse comprovado, o marido falasse essa mulher traiu. Tanto é que lá tem o lençol. O lençol, tal. Fala em Levítico, ele teria como provar que não foi ele. Pois é. Lá na lei tinha até um teste que o sumo sacerdote
sacerdote poderia fazer para o marido, com uma mulher, com a qual o marido desconfiasse que ela estava traindo. Tinha que beber lá uma água misturada com pó, essa barriga inchasse. Tem esse texto, né? Não sei exatamente, agora não consegui de cabeça lembrar, mas tem esse teste que era para o marido que estava desconfiado, estava sendo traído, tá? Era o marido que Depois vocês podem ver isso na Bíblia, não foi? Era ele que bebia água ou a mulher? A mulher. Não fala que a mulher tinha esse direito, né? De estou desconfiando que Eu não sabia dessa. é uma cultura bem, vamos dizer assim, mais voltada para o homem mesmo. Então, gente, imagina o aperto e o sofrimento de José nesse momento, quando ela aparece grávida. Ele se sente traído pela mulher da sua vida. Ele amava Maria, tinha planos com ela, sonhos, e agora tudo vai por água abaixo, quando ela se aparece grávida. E ele então deveria o quê? Se vingar dela, expor a sua infidelidade na sociedade. Você já deve ter visto no YouTube, né? O próprio marido gravando lá, expondo a mulher, correndo atrás da mulher, expondo, fazendo uma vergonha, gente, se expondo. Então, expõe a infidelidade dela ou não? Desculpa, nesse caso que você falou assim, quando você fez ele lembrar, ele guardava a lei, ele tinha esses hábitos de lembrar do Antigo Testamento dele, falando de que uma virgem Aí essas profecias aí nem todos conheciam, né? Ainda mais os escribas mesmo, os fariseus, que tinham noção da lei, tinham conhecimento. Eles eram judeus e iam na festa, você vê que vão na festa, vivem a sua vida ali, mas não tem esse conhecimento. Imaginaria que isso aconteceria dentro da família de Maria. Mas Maria era parente do sacerdote, né? Zacarias. É verdade. Sim, mas Não imaginaria nem pensar, né? imagina uma época que nem todos tinham Bíblia, né? Os pergaminhos ficavam nas sinagogas, no templo. Então, você não tinha uma Bíblia em casa. Era muito da tradição mesmo, oral. E aí, vejamos o exemplo de José, como ele reage em Mateus 18, 19. Mateus aberto aí? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O ponto é a reação de José, como ele reagiu a essa notícia e a essa traição. Ele, sendo justo, ele não quis infamar, ele não quis fazer disso uma celeuma ali no meio judaico. Então é interessante, gente, o que o José faz. O verdadeiro cristão, ele não sai difamando a pessoa, expondo, ou querendo até mesmo se vingar. Não, o crente piedoso e fiel, ele reage às injustiças reais ou aparentes de outra forma. Nós temos o exemplo de José aqui. Ele estava machucado, mas ele não quer revidar aquela dor. Paulo até orienta nas cartas que se você tiver algo contra o seu irmão, que você não procure imediatamente as autoridades públicas para processar o seu irmão, né? Paulo fala, vai ter com o seu irmão, leva uma testemunha. Assim, mas aí é buscar a justiça civil, né? Então, aí Paulo fala para não levar essas questões aos tribunais públicos, para não difamar a igreja. Os cristãos estão lá se degladiando na justiça, tentar resolver internamente. Mas no caso ali de José, ele levaria a justiça judaica, da religião mesmo, tá? Sim, mas eu digo assim, Paulo orienta para seguir nesse princípio, né? Tem nesse princípio mesmo. Não escandalizar. Então, gente, José ele reage como um crente piedoso. O texto fala que ele era justo. E aí a gente já leu 18, 19, mas a gente lembra de Mateus 5, 6 e 7, que é do Sermão do Monte, quando Jesus fala:
5, 6 e 7, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. O Zé ele age com misericórdia, ele age de forma justa. Ele fala que ele era justo, ele busca justiça, assim, no sentido de não querer expor a Maria, expor a sua noiva, né? Então é um exemplo, gente, de quando nós somos injustiçados, vamos colocar primeiramente na mão do Senhor, vamos buscar a orientação da palavra de Deus, antes de sair tomando as decisões precipitadamente, com a cabeça quente. Com a cabeça quente, dificilmente você vai fazer uma coisa sábia. Grave isso. É interessante mesmo. Já vi casos, não sei se passou no jornal, esse relato que você está falando, crentes que colocaram na justiça do crente, isso foi Escândalo. um vexame, né? Foi um vexame assim por ser crente. Então, a mídia em si, só no fato de você ser crente já é um motivo já de chacota, né? É um motivo assim, escandaloso. E realmente o que ele falou, a gente está falando sobre isso, né? Sobre a injustiça, Isso. das pessoas se querer colocar o próximo, né? Ao escândalo. É interessante mesmo isso. Se acontecer isso na igreja, tem que ser resolvido internamente. Por exemplo, um irmão tem uma firma e aí emprega outro irmão. Acontece. E aí o cara não está pagando, o outro está fazendo o corpo mole, não está fazendo o trabalho direito. E aí? Acontece, né? E aí a igreja, no caso você, os presbíteros e o pastor, tem que interferir nessa questão. Só que essa questão tem que ser levada ao conselho, né? Uma das partes tem que levar. Dá para adivinhar. Mas você não vai adivinhar. E acho que está tudo certo. Aquela passagem, do mulher adulta, né? Trouxeram até Jesus. Jesus estava se bebendo, né? Aquele que tem pecado, nossa primeira pedra. Precisamos analisar também a nossa vida também. Nesse ponto, né? Fazer uma autoanálise, né? Auto-reflexão sobre nós mesmos, antes de acusar o. Verdade. Mas geralmente a gente não olha, né, a nossa régua. Geralmente a gente é como aquelas pessoas que levaram aquela pedra na mão. Verdade. Segundo ponto aqui, gente, sobre perseguição. A gente viu sobre a injustiça. José se sentiu injustiçado, mas agiu de forma piedosa e fiel. Aí, o segundo ponto, a perseguição. Quando o crente é perseguido. Jesus está sendo perseguido por Herodes. Ele quer exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo que estão na cidade de Belém. Ele se inteirou, falou: é lá que ele vai nascer. Então mata todo mundo para a gente acabar com a criança, que vai ser o rei. Então, como ser fiel quando somos perseguidos, maltratados ou ameaçados? Às vezes você é maltratado, às vezes você é perseguido, e às vezes você é ameaçado. E às vezes as 3 coisas ao mesmo tempo. Não é? Então, como você deve agir? Vamos ver Mateus 2, do 13 ao 15, para a gente entender? Quem achou pode ler. Por favor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. A profecia está em Oséias 11:1, tá, gente? Do Egito chamei meu filho. Vejam só, o anjo aparece mais uma vez agora para José, ele como cabeça do lar ali, né, o menino já tinha nascido, e fala, a ordem é clara: dispõe-te e vai para onde? Para o Egito, e permanece lá, até que eu te mande voltar, até que eu te avise. Ou seja, tempo indeterminado. A ideia era ficar lá até Herodes morrer. E aí?
o que fazer nessa hora, né? José precisou mudar com sua família para outro país para escapar da perseguição. A gente teve que fugir. Mas a gente pode pensar no lugar dele como reagir. Sendo infiel, desobedecendo a Deus. Não vou fugir coisa nenhuma, as coisas estão todas aqui, eu tenho meu trabalho aqui, minha oficina, minha vida. Ele não vai achar um menino. Desobedecer a Deus, a ordem direta do Senhor. O crente fiel, gente, piedoso, ele não reage assim quando ele é perseguido ou quando ele é maltratado. Então, fica aqui um ponto para a gente pensar. Olha, eu estou sendo maltratado. Às vezes está sendo maltratado na sua casa. Às vezes está sendo maltratado na sua família. E aí, o que você vai fazer? Isso foi depois de Jesus ter sido apresentado no templo, né? Foi. Então, apresentado circuncidado. E circuncidado. José poderia pensar assim, não, já que tem pessoas aqui que conhecem a profecia, vamos levantar uma rebelião, tirar Herodes e pronto. Ele poderia ter pensado isso também, né? Exatamente. Porque teve pessoas no templo que quando Jesus foi apresentado circuncidado, falou, né, esse aqui é o Messias, meus olhos viram a salvação, posso morrer. Simeão. Então. Outra coisa, né? O crime que eles cometeram matando crianças de colo foi muito grave. Poderia gerar uma revolta, uma rebelião. Fácil. Não vou fugir nada, não precisa rebelião. Fácil. Então, a semelhança de José, nós devemos agir com fidelidade e obediência ao Senhor. Deus falou: desce ao Egito, foge. Amém. Vou fazer isso. Ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus nesses momentos de perseguição, de maus tratos. Mateus 5, 10 e 12, mais uma vez, nos ensina, no Sermão do Monte, o Senhor diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. O Sermão do Monte às vezes parece uma utopia, parece que é algo assim surreal, que não vai acontecer, que jamais pode se concretizar algo assim. Como assim você vai ser bendito, bem-aventurado, feliz, se você for perseguido? Gente, a pior coisa é ser perseguido. A pior coisa é você ser injustiçado. Você não tem paz, você perde noite de sono. Você se sente desvalorizado, você se sente enganado, meu Deus do céu. O fato de Maria e José terem uma localização certa de poder se hospedar, uma casa, porque eles praticamente foram. Outra língua, né? Mundanos, né? Cultura. Eles não tiveram um estabelecimento próprio. Né? Mas, para cumprir a profecia e obedecer a palavra de Deus, eles eles foram. Recebendo uma criança que não é filho dele. São Deus mesmo para poder preservar o coração. Muito bem. Falando sobre injustiçado. Eu não tinha meus 9 anos de idade. Eu estava passando na residência, aquelas casas de pau-a-pique, né? Aí tinha um buraco na parede. Aí eu vi um olho na parede. Aí eu fui até lá na parede e tinha 3 caras lá dentro. Eu falei: o que estão fazendo aqui? Nós estamos fazendo um trabalho. Aí eu fui embora e eles ficaram lá. Aí eles roubaram a casa da pessoa, né? Levaram um monte de joia, coisa pequena. Aí me acusaram, tendo que viu eu lá dentro. Colocaram para você? Colocou eu como ladrão. E aí o cidadão, pô, tinha 9 anos, ele não levou eu para a polícia, né? Eu fui levar para o meu pai. Você levou a sua mãe? Aí todo dia de manhã ele descia lá em casa, faz o seu filho, tem que chegar e vai ver o robô. E aí eu fui direto. E era todo dia. Eu fiquei mais de um dia. Se você falar que não era você, não adianta nada. Eu fui fulano, ciclano. Não, ele disse que foi você. Não, quem estava lá dentro era ele. Né? Mas ele não acreditava, precisou acreditar. Eles acreditavam no ladrão, mas não acreditavam em mim. Aí meu pai começou a bater todo dia, até um dia meu pai falou para ele assim:
E aquilo me gerou um ódio tão grande, mas tão grande, eu cresci com aquele ódio dentro de mim de voltar e matar todo mundo. Mas é verdade. Era tudo que eu tinha no meu coração, era isso, voltar a crescer e voltar e matar todas aquelas pessoas, tanto o homem da casa, como a mulher dele, o filho e os 3 ladrões. Os 3 vagabundos. E depois de pouco tempo, né, a notícia começou a correr. Tem 3 ladrões aqui no estado que está roubando todo mundo, né? Aí eles perceberam. Começou a roubar todo mundo. Foi daí então que eles, a senhora, né, e o dono da casa foram até lá em casa me pedir perdão, né? Porque agora eles entendiam que o ladrão era os caras, só estava roubando todo mundo na vila, né? E não eu, né? Aí eu não aceitei o perdão de jeito nenhum. Bravo. Eu tenho tanto ódio no meu coração, mas eu não aceitar. É verdade, a maior imagem de injustiça, né? Não saber na pele que é sofrer injustiça, né, gente? E por fim, gente, a lição de José como pai adotivo do Filho de Deus. Olha só que responsabilidade que José assumiu ao se casar com Maria, estando ela grávida, né? E ser pai adotivo daquele ente que era santo, que era algo extraordinário, né? O filho do próprio Deus sendo gerado ali. Então, como ser fiel quando nos sentimos desrespeitados e desvalorizados? Aí a gente começa a pensar, mas calma aí, onde José foi desvalorizado e desrespeitado? Será que isso passou na sua mente? E aí a gente vê o texto, né? Imagina o aperto de José em Jerusalém, quando eles não encontraram Jesus. Você lembra quando eles voltaram e Jesus ficou no templo? Com certeza passou na mente dele: o menino não me respeita, né? Eu não me tenho como pai, não me desvaloriza, eu não tenho autoridade. Então, pode ter passado na mente dele a questão do desrespeito e de ser desvalorizado. Como ficou a mente dele? Né? Tanto é que Maria, quando encontra Jesus, meio que dá um sermão nele, né? Onde você estava? Sabia que ele, seu pai? Então, pensando nisso, como se sentiu desrespeitado nesse momento? Porque o menino foi para o templo sem autorização dos pais. Não pediu, né, autorização. Nessa época ele tinha o quê? Era 8 ou era 12 anos? Era 8? Era uma criança, acho que de 8 anos. 8 anos. Já ensinava os doutores lá no templo. E a resposta? Aí que a resposta é de Jesus que quebra, né? Não sabia vós que eu estaria na casa do meu pai? Como reagiu? Com decepção, com revolta, como marcando ali o menino. Como José reagiu? Como um crente fiel, José não agiu assim quando se sentiu desrespeitado de forma real ou aparente, tá? Não, Jesus não desrespeitou ele de forma alguma. Jesus jamais pecou, ele não desrespeitou o José nem sua mãe. Porém, José se sentiu desrespeitado de forma aparente. Ele se sentiu desrespeitado, mas ele foi e se manteve humilde e temente a Deus. Ele sabia quem era ele e Maria. O texto diz várias vezes assim que Maria, quando via Jesus fazer alguma coisa assim extraordinária, ela guardava no coração, né? E ela guardava todas essas coisas no seu coração. Imagina a mente dela, né, gente? Nossa, quem é essa criança? Quem é esse menino? Menino não vai passar das águas. Então, caminhando aí, gente, para a conclusão, a única maneira de os crentes enfrentarem oposição ao Evangelho, de responderem às perseguições, sem cederem às ameaças e de continuarem firmes no testemunho do Evangelho, é sujeitarem-se ao Deus triuno, né? O Deus trino,
confiando na soberania do Pai, obedecendo ao senhorio do Filho, dependendo da direção do Espírito. Confie em Deus. O Jonathan falou, lembra do texto que fala que a vingança pertence ao Senhor. É Deus que está na soberania de todas as coisas e Ele é justo, gente. Ele é justo. Ele não vai fazer vista grossa. Então você coloca nas mãos de Deus, confia na soberania do Pai, obedece à voz do Filho. Saiba que antes de você, Jesus também sofreu perseguição, maus tratos, ele foi traído. Jesus também foi injustiçado, um julgamento horroroso que ele sofreu, injusto. Tanto é que o próprio Pilatos fala: olha, eu não enxergo culpa nenhuma desse homem, eu lavo minhas mãos. Porque, gente, foi um absurdo o julgamento de Jesus, né? Então foi injustiçado, foi perseguido e foi maltratado, né? Foi maltratado. E também dependendo da direção do Espírito, porque a gente fica muitas vezes sem saber para onde ir, qual passo dar. E é nessa hora que você tem que colocar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, me dê a direção, me diga o que eu devo fazer, como eu devo reagir. E aí, isso demanda o quê? Oração, muitas vezes jejum, você ficar num canto quieto, ler a palavra de Deus para ter a direção da voz do Senhor. Não é assim, no momento você já agir, achando que você tem sabedoria suficiente para tomar as decisões. Então, a lição nos ensina, através da vida de José, a dependermos do Deus Trino, a nos sujeitarmos a Ele. Isso é fácil, Sandra? Eu acho que não. É muito difícil, gente. Tem que ser nova criatura, tem que ter nascido de novo, tem que ter um coração moldado pelo Espírito. Tem um coração moldado pelo Espírito, tá? E devemos também, gente, fazer essa oração, que na hora do aperto possamos responder com fidelidade a Deus e piedade de vida, independente do aperto que você vai passar. Nosso irmão está passando um momento muito difícil na família dele. Acho que todos sabem que a nossa irmã Daia está passando um momento de dores, crises com pedra na vesícula, que precisa fazer uma cirurgia. Então, o irmão deve colocar nas mãos do Senhor esse problema. Primeira coisa, respondemos com fidelidade a Deus. Eu tenho Deus, Ele não vai nos desamparar. E também, gente, piedade de vida, né? Vai fazer uma loucura, não fazer nada por causa do momento de aperto. Possamos, gente, minha oração sincera é que nós venhamos a responder assim na hora do aperto. Dobremos nossos joelhos e nos sujeitemos ao Deus Trino, que Ele cuidará de nós. Ele é um bom pastor, é aquele que apacenta as suas ovelhas e jamais nos desampara. É isso. Que Deus, então, gente, nos abençoe. Consegui terminar mais cedo hoje, uma vez que os irmãos acho que terão momentos de ensaio, né? Do coral. Então, você que faz parte do coral, permaneça mais um pouco na igreja para fazer um momento de ensaio. Mas nós encerramos aqui então a nossa aula. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Coloquemos-nos de pé. O meu Carlos está bem? Ele saiu com dores abdominais e ele foi para tomar remédio, né? Parece que elas são orações, né? Ele deu muita dor, eu até falei, né? Que a gente acompanha. Isso. Ele conseguiu dirigir? Ele conseguiu, falou que vai vir a vida para Então, nessa oração nós vamos orar então pelo nosso irmão Carlos, que saiu, né? Teve que sair com dores no abdômen. Deus tenha misericórdia, né? Na vida dele. E vamos agradecer ao Senhor.
louvores? William. William, né? William, pode fazer a oração, por favor? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã estar, Deus, reunidos na tua casa, podendo, Senhor, receber o alimento, Senhor, para as nossas almas. Peço que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Santos, sua esposa, o ministério que o Senhor tem, Senhor, na vida do teu filho. Que cada dia o Senhor use como instrumento em tuas mãos, ó Pai, para direcionar, apontar o caminho, Senhor, aos teus filhos que aqui, Senhor, congregam enxugar, Pai. Obrigado por essas portas abertas. Nós também, Senhor, intercedemos pela vida sobre os enfermos, ó Pai, querido, nesta hora. Colocamos, Senhor, a vida do carro, em tuas mãos, ó Pai. Sabemos que o Senhor, Pai, querido, é um Deus que tudo vê, tudo sabe. E o Senhor pode, Pai, trazer o alívio, pode trazer o conforto, pode trazer a cura, Pai. E tirar, Pai, querido, Senhor, Deus, do conforto, do sofrimento dos teus servos, ó Pai. Coloca em tuas mãos esse dia, ó Pai, abençoa, Senhor, o ensaio, Senhor, dos irmãos. Que, Senhor, estão, Pai, a cada dia, Senhor, ensaiando para que no dia, Senhor, propício, possam louvar o teu nome, engrandecer o teu nome. Leva-nos em paz, Pai, aos nossos lares, ó Pai, amparados e protegidos, Pai, querido, por ti, ó Deus. Nós fazemos essa oração, Pai, querido, no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Logo mais, às 19 horas, estaremos novamente aqui para louvar e agradecer o nome